O motor da Unreal foi atualizado para a versão 5.3 e você quer saber como ativar a tesselação do Nanite? Não se preocupa que eu te ajudo. É muito fácil e muito divertido. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um projeto e depois ir na pasta do seu projeto, onde é uma pasta chamada config de configuração. Abra essa pasta configuração. Lá dentro vai ter um arquivo chamado defaultengine.ini. Você tem que abrir ele como um bloco de notas. Assim que abrir, encontre a seção Render Settings, ou seja, são as configurações de render, e nele, depois da lista, escreva precisamente isso: r.nanite.allowTessellation igual 1, e embaixo, r.nanite.tessellation igual 1. Certifique-se que você escreveu os comandos corretamente, senão não vai funcionar. De qualquer maneira, deixei os comandos escritos aqui na descrição, caso vocês queiram copiar. Então esse é um projeto padrão e limpo, nada de sofisticado nele. A primeira coisa é baixar algum material bonito do Bridge, algum acidentado que tenham pontas ou pedras ou qualquer coisa do tipo. E já deixo bem claro que aqui a gente não vai usar o material de origem, vamos usar apenas as texturas. Nesse caso, eu vou deixar o material de origem nessa esfera apenas para vocês terem como referência e conseguirem observar facilmente qual é a diferença do material comum para o material com Nanite Tessellation. E não se preocupem, porque as configurações que vamos fazer são muito simples e no final vocês vão ver o quanto elas vão ajudar. Primeiro de tudo, vamos criar um material. Nomeie ele, por exemplo, material Nanite. E aqui você já consegue ver se o comando que você pôs no bloco de notas funcionou ou não. Se ele funcionou, aqui nessa barra o último item será esse, Displacement. E se não funcionou, volta lá no seu bloco de notas e vê o que aconteceu de errado. Lembrando que só funciona na Unreal 5.3. Então pegue as 3 texturas e arraste para o gráfico de visualização. Conecte o albedo à cor base, o normal no normal, e esse terceiro é uma combinação de Ambient Occlusion, Roughness e Displacement em um canal RGB. Portanto, você tem que conectar cada um no pino correspondente ao nó do material. O vermelho é o Ambient Occlusion, o verde é o Roughness e o azul é o Displacement. E aqui começa um pouco da configuração que eu falei anteriormente. Para nos dar mais controle depois de criarmos a instância do material, vamos criar alguns parâmetros ajustáveis que vai nos permitir alterar muito fácil os valores de Displacement, de Tiling e também mudar as texturas sem qualquer problema. Então, crie um nó de multiplicação. Clique com o botão direito para aparecer a barra de pesquisa e escreva Multiply. Clique nele e ele irá para sua tela. Agora, vamos adicionar uma constante, clicando com o botão direito, escrevendo Constant e clicando nela. Agora, conecte tudo da maneira a seguir. A constante no multiplicação B, o canal azul conecta ao A e conectamos o nosso Multiply ao Displacement. Logo, ficará muito fácil de entender o porquê isso. Então, por enquanto, apenas confie em mim. Agora vamos criar um nó de coordenadas da textura, clicando com o botão direito e escrevendo Texture Coordinates. E, novamente, um nó de multiplicação e um nó de constante. Vamos conectar coordenadas de textura na multiplicação A, conectamos o constante na multiplicação B e conectamos essa multiplicação em todos os nossos canais, para que possamos controlar o tiling do material. Para quem não sabe, o tiling é a quantidade de vezes que o material se replica conforme mudamos a escala dele. Então vamos converter alguns outros nós em parâmetros e renomeá-los, para que fique tudo organizado. Renomeie o seu nó de multiplicação para Displacement, pois esse será onde nós controlaremos o deslocamento da sua textura. O seu albedo nomeie como albedo, o normal como normal, e o terceiro parâmetro você pode renomear para Ord. Agora, terminamos a nossa configuração do material. Podemos voltar ao Material Pi, clicar com o botão direito e criar uma instância desse material a partir dele. E vamos mexer apenas na instância a partir de agora. Primeiro eu vou criar essas esferas. Em uma delas, como falei, vou deixar a textura original para a gente ter como comparação. Na outra, eu já vou aplicar o meu material em instância. Pode parecer que não há material nele, mas não se preocupe. Só precisamos ativar o parâmetro de Tiling e aumentar um pouco o seu valor. E aqui fica muito fácil de visualizar o porquê nós fizemos os nós anteriores. Cada um dos parâmetros da instância foi justamente os nós que criamos para eles lá anteriormente no Material Pi. O Tiling, o Displacement e as texturas. Assim, vai ficar muito fácil da gente trocar qualquer coisa no futuro. Ativamos o Tiling
e aumentamos o valor dele de uma maneira que fique legal. Aqui você pode pensar, bom, é só ativar o displacement e já está tudo certo. Mas se você ativar ele e modificar, vai ver que não vai acontecer nada. E isso é normal, porque a próxima coisa que temos que fazer é vir aqui na barra de comandos, aqui embaixo, e digitar os mesmos comandos que colocamos lá naquele bloco de notas inicialmente. Vamos escrever primeiro r.nanite.allowTessellation espaço 1. E também vamos usar o segundo comando, r.nanite.tessellation espaço 1. E acredite ou não, agora o Nanite está ativado. Novamente você deve ir lá, ativar o botão, mexer nos parâmetros e falar, ainda não está funcionando. E sim, não está funcionando, pois falta um último pequeno detalhe. Todo objeto em que você usar um material Nanite, você deve ativar a opção Nanite no objeto também. E fazemos isso selecionando o nosso objeto, clicando com o botão direito, Browse Asset, para levar para o material original no projeto. Nesse material, clicamos com o botão direito, vamos na opção Nanite e ativamos ela. Dependendo do tamanho do objeto, pode demorar um pouco mais, mas está tudo certo e agora sim você consegue ver o resultado. Agora, mexendo nos parâmetros, vemos nitidamente a diferença que faz o material Nanite de um material comum. E aqui eu lembro que essa é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento. Com certeza você se deparará com alguns bugs e algumas coisas visualmente não tão atrativas. Mas dê um tempo para os devs, que com certeza essa será uma das grandes ferramentas do futuro. E agora, caso você queira mudar o seu material, vamos ativar esses 3 parâmetros que criamos na nossa instância e apenas arrastar as novas texturas, e ele muda com um clique. É muito fácil e, como eu falei, faz todo sentido. Caso você ainda não esteja contente com esse nível de deslocamento e queira algo um pouco mais robusto, bom, vamos voltar no nosso Material Pi, clicar no nó principal e aqui no canto esquerdo vamos para baixo na opção Nanite e opções avançadas. Aqui podemos alterar o nível de deformação do Nanite. Ele vem como default no número 4 e vou aumentar aqui para o número 10 e para o número 20 para vocês verem como faz diferença. Conforme a gente aumenta esse nível, fica mais nítido que essa ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas é inegável como fica muito mais legal do que um material comum. E você também pode aplicar o seu material a landscapes. Para fazer isso, basta ir no Landscape, associar o seu material em instância, procurar pela opção Nanite e ativá-la. Assim que você ativar, você deve clicar no botão de construção de dados. E caso você queira mudar a sua textura posteriormente, você deve sempre voltar ao seu Landscape e clicar em Rebuild Data, que é para ele refazer esses dados. O tutorial fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários abaixo e também conte como você vai usar essa ferramenta para fazer os seus games ficarem ainda mais legais. Se quiser ver um pouco mais sobre essa atualização 5.3 da Unreal, é só clicar no vídeo que está na tela. Até a próxima!